Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da minha comunidade nacional de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de João 20, de 2 a 8. O Senhor esteja conosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e outros discípulos. Aquele que Jesus amava, ele disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e tomaram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha corrido atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada ao chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado em primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos falar sobre esse João, né? João, um homem que foi fiel, né? Foi fiel ao chamado de Deus, ao propósito que Deus tinha na vida dele. Ele foi um homem que deu um sim, quando relata aqui, né, nesse Evangelho de João 20, de 2 a 8, quando as mulheres chegam e avisam que Jesus, que tinham levado o corpo de Jesus, os discípulos não queriam acreditar que tinha acontecido isso. E João, porque a gente lembra do episódio lá da cruz, em que ele foi aquele que acolheu Maria, aquele episódio em que ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Então ele era chamado discípulo amado. Então quando ele ouviu falar que o corpo de Jesus não estava lá, ele correu, como se não estivesse acreditando, né? Não posso acreditar numa coisa dessa, as mulheres devem estar enganadas. E ele correu. Quando ele chegou na porta, que ele viu, olhou para dentro e não viu o corpo de Jesus, ali praticamente ele desabou, né? Ele não acreditou que estava acontecendo aquilo. Mas João, a palavra hoje fala sobre esse João, o evangelista, não é o João Batista, porque tem João Batista, aquele que foi que batizou Jesus, que ele foi decapitado. E tem o João Evangelista. Esse João Evangelista foi esse homem que acreditou piamente no Senhor, mesmo vendo aquela situação toda lá no pé da cruz, Jesus morrendo, mas ele achou assim, não lembrava talvez, né? Talvez não estava na lembrança dele que Jesus tinha dito para ele: eu vou ressuscitar. E aí a palavra fala que ele, chegando lá no túmulo, quando ele chegou na porta e que viu que Jesus não estava lá no templo, ele foi aquele baque, né? E a palavra fala, então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, viu e acreditou. Ele disse: então, realmente, o corpo do Senhor não está aqui. E aí acho que com certeza foram recordar o que o Senhor tinha dito: ó, eu vou ressuscitar. Jesus depois apareceu muitas vezes para os discípulos e eles saíram depois para pagar. Foi esse homem, o quarto evangelista, né, que a gente acredita, né, que ele, a palavra mesmo fala, né, João evangelista. Ele foi um dos quatro, porque existe Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto evangelista. Então esse João foi um homem que, mesmo tomando aquele susto ali, mas ele voltou, centrou e voltou a ouvir a Deus e para pagar e pregar. Foi um grande pregador, um grande evangelizador. Que nós possamos ter esse homem possamos também ser igual a esse João, aquele que teve o amor de Deus na sua vida, porque ele se deixou
se entregar nas mãos do Senhor, no ombro do Senhor, tomar conta da mãe do Senhor, se nós possamos também fazer a mesma consideração para com a mãe do Senhor, que muitas vezes a gente não considera. João tomou a mãe do Senhor, levou para sua casa, tomou conta dela, ele pregou a palavra, pregou o evangelho. Nós possamos somente ser esse servo do Senhor, sempre disposto a nos colocar à disposição de nosso Deus. E Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém.